A morte, o mistério final, o limite entre o conhecido e o desconhecido. Uma pergunta que ecoa pela humanidade desde os primórdios. O que realmente acontece quando morremos? Grandes sábios, ocultistas e místicos passaram suas vidas buscando essa resposta. Alguns dizem que a verdade está oculta em textos antigos, protegida por sociedades secretas e ordens iniciáticas. Mas e se existisse um livro enigmático e proibido, que revelasse em detalhes o que acontece após o último suspiro? Hoje, vamos explorar esse conhecimento ancestral. Vamos viajar pelas páginas desse manuscrito misterioso e descobrir o que ele revela sobre os segredos da morte. Mas atenção, este não é um vídeo para os de coração fraco. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão da vida e do que vem depois dela. Fique comigo até o final, pois além de desvendar os segredos desse livro, vou te mostrar como essa sabedoria pode transformar sua consciência e sua própria existência. Pronto para cruzar o limiar do desconhecido? Então, vamos começar. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tenta compreender o que existe além da morte. Diferentes culturas e tradições espirituais deixaram pistas sobre esse mistério, fragmentos de um conhecimento oculto que foi se perdendo ao longo do tempo. Mas há registros de um livro enigmático, mencionado em círculos esotéricos, que supostamente detalha, com precisão perturbadora, o que acontece depois que partimos deste mundo. Esse manuscrito não é uma obra qualquer. Ele não pertence à literatura convencional ou à filosofia acadêmica. Ele é mencionado nos corredores sombrios das sociedades iniciáticas, nos escritos de alquimistas e nos murmúrios de monges que passaram a vida em busca da verdade suprema. Alguns estudiosos sugerem que sua essência pode ser encontrada no Livro dos Mortos do Egito Antigo, uma coletânea de encantamentos e instruções que guiavam a alma no pós-vida. Outros acreditam que seus ensinamentos foram absorvidos pelo livro tibetano dos mortos, que descreve as transições da consciência após a morte física. Há também aqueles que dizem que esse conhecimento foi codificado nas entrelinhas da Divina Comédia de Dante, nas mensagens ocultas da Cabala e até mesmo nos evangelhos apócrifos banidos pela Igreja. Mas por que esse conhecimento foi ocultado? Por que não nos ensinaram a verdadeira natureza da morte? A resposta pode estar no poder que essa informação traz. Saber o que acontece após a morte pode libertar a mente da ilusão do medo, do apego material, da manipulação dos sistemas religiosos e sociais. Talvez seja por isso que esse livro nunca foi abertamente compartilhado. Porque um ser humano que compreende a morte se torna verdadeiramente livre. Nos próximos minutos, vamos explorar o que esse manuscrito enigmático revela sobre os estágios da morte e o que acontece com a alma depois que deixamos este corpo. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode desafiar tudo o que você já acreditou sobre a existência. Imagine que, no momento da morte, você não simplesmente desaparece, mas atravessa um portal invisível que sempre esteve ali, esperando. De acordo com os antigos textos ocultos, o primeiro estágio da morte é o desprendimento do corpo físico. É como tirar uma roupa velha que já não serve mais. Muitos que passaram por experiências de quase morte relatam a mesma coisa, uma sensação de leveza seguida pela visão do próprio corpo inerte. Mas isso é apenas o começo. O livro misterioso descreve que, assim que o corpo físico é deixado para trás, entramos no plano intermediário, um estado de transição onde nossa consciência ainda está ligada à Terra, mas sem o suporte da matéria. Esse plano é mencionado em diversas tradições espirituais. Os egípcios o chamavam de Duat, os tibetanos de Bardo, e os ocultistas modernos falam do umbral. Aqui, o que acontece varia de acordo com a vibração da alma. Algumas consciências se veem presas às suas memórias, vagando pelo mundo dos vivos, sem aceitar sua partida. Outras percebem um túnel de luz, um chamado irresistível para seguir adiante. Mas há algo mais intrigante. O manuscrito fala de protetores espirituais, seres que nos ajudam a atravessar esse limiar. Algumas culturas os chamam de anjos, outras de guias ou mestres ascensionados. O papel deles? Nos conduzir ao próximo estágio, o momento do julgamento interior. Esse julgamento não é uma condenação divina, como pregam algumas religiões, mas um espelho da própria alma. Neste instante, cada um revê sua vida em detalhes. Não como espectador,
mas sentindo o impacto de cada escolha, cada emoção gerada nos outros. Se você fez alguém sofrer, sentirá esse sofrimento como se fosse seu. Se trouxe alegria, experimentará essa felicidade multiplicada. Dizem que esse é o momento de maior revelação, pois não há como mentir para si mesmo. O que acontece a seguir? Para onde a alma vai depois desse julgamento? A resposta está na próxima parte deste conhecimento oculto. Após o julgamento interior, a alma se encontra diante de uma bifurcação. E aqui está um dos maiores segredos revelados pelo livro misterioso. Não há apenas um destino, mas múltiplos caminhos, cada um definido pelo nível de consciência alcançado em vida. Os sábios antigos descreveram 3 possibilidades principais. 1. O retorno kármico. Para aqueles que ainda carregam muitos laços com a matéria e não concluíram seus aprendizados, há um retorno ao ciclo da existência. Esse processo é conhecido como reencarnação, mas não se trata de um castigo. É uma nova oportunidade de crescimento. Cada vida seguinte é moldada pelas vibrações e intenções deixadas na anterior. É por isso que algumas pessoas nascem em situações difíceis, enquanto outras parecem ter vidas mais harmoniosas. 2. O estado de estagnação. Aos que ficam presos em uma espécie de limbo, um plano astral denso onde vivem sob ilusões geradas por sua própria mente. Os textos esotéricos falam de espíritos que acreditam estar vivos, repetindo hábitos da existência anterior. São aqueles que se recusam a aceitar a transição, que se apegam ao material, ao medo ou à culpa. Em algumas tradições, esse lugar é descrito como um vale sombrio, onde os ecos do passado continuam assombrando a consciência. 3. A ascensão espiritual. Para aqueles que atingiram um alto nível de entendimento e purificação, há um chamado para planos superiores. O livro fala de esferas celestiais, onde a alma expande sua consciência e compreende verdades cósmicas. Algumas tradições chamam esse lugar de Reino dos Mestres, Cidade de Luz ou até mesmo Lótus Dourado. Aqui, a alma pode descansar, aprender com seres iluminados e decidir seu próximo passo: voltar para ajudar outros ou seguir para dimensões ainda mais elevadas. Mas há algo ainda mais surpreendente. O livro sugere que a alma pode escolher seu destino. Não estamos presos a um sistema automático. Nossa consciência molda a realidade mesmo após a morte. Os iniciados em escolas esotéricas antigas treinavam em vida para dominar essa transição, aprendendo a navegar pelo pós-vida com lucidez. Isso significa que, se você expandir sua consciência enquanto ainda está aqui, poderá ter controle sobre o que acontece depois. Mas como fazer isso? Existe um caminho para despertar essa sabedoria ainda em vida? É isso que exploraremos a seguir. Se o que acontece após a morte está ligado ao nível de consciência que alcançamos em vida, então a chave para um pós-vida mais elevado está no presente. As tradições esotéricas afirmam que a preparação para a morte começa no momento em que despertamos para a nossa verdadeira natureza. E como fazemos isso? O livro misterioso revela ensinamentos práticos para expandir a consciência e influenciar diretamente nossa jornada além da vida. Vamos explorar 3 práticas fundamentais. 1. Treinar a consciência na transição do sono. A morte é chamada, por algumas tradições, de o grande sono. O momento da transição se assemelha ao instante em que adormecemos. É um deslizar da consciência de um estado para outro. Se você aprende a permanecer consciente ao adormecer, poderá fazer o mesmo na passagem para o além. Então, antes de dormir, concentre-se na intenção de perceber o momento exato em que seu corpo adormece. Treine-se para manter a lucidez no estado entre a vigília e o sonho. Com o tempo, você começará a despertar nos sonhos. Isso é chamado de sonho lúcido. Segundo os antigos, quem domina os sonhos lúcidos ganha maior controle sobre a jornada após a morte. 2. O desapego do ego e da matéria. O maior obstáculo na transição é o apego. Se ao morrer sua mente ainda estiver fixada em posses, ressentimentos ou medos terrenos, será difícil avançar para planos elevados. A alma precisa se tornar leve para ascender. Cultive o desapego em vida. Pergunte-se diariamente: se eu morresse hoje, o que estaria me prendendo? Trabalhe para soltar essas amarras. Perdoe e libere traumas, desapegue-se do medo da perda. A meditação sobre a impermanência é uma ferramenta poderosa para isso. 3.
A conexão com guias e mestres. O livro misterioso menciona que ninguém cruza o grande limiar sozinho. Há seres de luz, guias espirituais, mestres ancestrais que auxiliam na travessia. Mas para que possamos reconhecê-los no pós-vida, precisamos cultivar essa conexão agora. Para isso, estabeleça um ritual de contato espiritual. Pode ser por meio da oração, da meditação profunda, ou até mesmo da escrita intuitiva. Peça orientação e esteja atento aos sinais e sonhos. Quanto mais você fortalece esse vínculo em vida, mais fácil será receber auxílio na grande passagem. Cada uma dessas práticas não apenas prepara para a morte, mas transforma a maneira como vivemos. Quem as aplica começa a perceber mudanças sutis, maior clareza mental, menos medo da vida e um profundo sentido de propósito. Mas há um último segredo no livro misterioso. Algo que redefine tudo o que pensamos sobre a morte e a existência. O livro misterioso revela uma verdade surpreendente. Não morremos da forma como imaginamos. A morte não é um fim, mas uma transição, um rito de passagem para outra camada da existência. E o que experimentamos após a morte não é algo fixo ou universal. É um reflexo direto do nível de consciência que cultivamos em vida. Se passamos a vida imersos no medo, na ilusão e no materialismo, nosso pós-vida será caótico e nebuloso. Mas se desenvolvemos lucidez, desapego e conexão com planos superiores, a jornada se torna serena e iluminada. Os antigos sabiam disso. Por isso, iniciavam seus discípulos nos mistérios da morte enquanto ainda estavam vivos, não para temê-la, mas para compreendê-la e principalmente dominá-la. E agora eu te pergunto, se você morresse hoje, para onde sua consciência iria? Você estaria preparado para enfrentar o reflexo do que construiu internamente? Se a resposta não for clara, então talvez seja a hora de começar a despertar, porque a verdadeira transformação não começa na morte, mas sim agora. Se esse conhecimento ressoou em você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber como você enxerga a morte depois de tudo isso. E se deseja mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do universo, inscreva-se no canal. O caminho da sabedoria é infinito. Estamos apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo.